Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, sejam muito bem-vindos à nossa revisão para a segunda fase em penal do 43º exame de ordem. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas Marim Cebrian e desde 2018 trabalho com a segunda fase em penal dessa prova aqui. E hoje eu preparei um conteúdo especial para vocês, tá? Que estão me assistindo, seja você um aluno, seja você um não aluno. Aos meus alunos do curso de segunda fase, é uma satisfação enorme ter vocês aqui conosco nesse que é o último encontro antes dessa prova, que acontecerá no dia 15 de junho, tá? Daqui uma semana. Eu tô gravando isso na sexta-feira que antecede a semana da prova e vou liberar para vocês, tá? Inicialmente seria uma live, mas por conta de alguns imprevistos tive que fazer gravado, mas vai ser a mesma coisa, tá? Não vai causar nenhum prejuízo. Se eventualmente surgir alguma dúvida, e esse recado aqui, é claro, é para os meus alunos, se surgir alguma dúvida, basta me enviar lá pelo suporte do WhatsApp que eu vou te responder tal como eu respondi esses meses e essas semanas anteriores, tá bom? Então, qualquer dúvida, manda lá. Para começar essa nossa aulinha aqui, como de costume, preparei um material muito bacana para vocês, então tudo aquilo que eu for tratar durante essa revisão, né, estará presente em uma apostila PDF organizada, didaticamente ilustrada, com exemplos, tudo aquilo que eu passar aqui para vocês vai ter nessa apostila, muito interessante para você que deseja revisar os conteúdos. Inclusive a minha recomendação é que você pause esse vídeo agora e já baixe esse material para que você me acompanhe durante a aula, né? De modo que de um lado da sua tela tenha aí o PDF aberto e do outro lado tenha a videoaula, tá? Como é que você faz para baixar? É muito simples, eu vou deixar disponível o link para você fazer o download na descrição desse vídeo, né? Então você vai abrir aqui embaixo a descrição do vídeo, tem lá o link, vai clicar no link, vai cadastrar seu e-mail e vai receber o material no seu e-mail. Esse mesmo link estará presente no primeiro comentário do vídeo, vou fixar lá para você, tá? Então clica lá, faça o download agora, pausa agora e já vai fazer o download para você acompanhar pelo material, pelo PDF. Perfeito? E para você que ainda não nos segue no Instagram, segue lá, @cebrian.com.br, e também tem o meu Instagram pessoal, caso você se interesse aí pela minha vida particular, né? Então, tá aí, @lucasmarimcebrian. Então, segue lá. E vamos ao roteiro da nossa aula, tá? O que nós veremos aqui, pessoal? O que nós veremos na aula de hoje? Eu preparei alguns conteúdos importantes de véspera de prova, conteúdos que precisam estar frescos aí nas suas cabecinhas, tá? Então veremos aqui a posse de peça, ou seja, quais peças eu acho que têm uma chance maior de estarem presentes nesse exame de ordem. Falaremos sobre o rascunho, um pouquinho sobre técnicas de resolução de prova, um pouco sobre o manuseio do seu VAD, técnicas auxiliadoras que você vai utilizar para encontrar as teses, né, remissão, índice remissivo, maneiras de você potencializar a nota da sua tese, né, o que tem que ter dentro da sua tese para você ter a pontuação máxima ou alcançar próximo a essa pontuação. Falaremos um pouco também sobre a persecução penal e faremos, sobretudo, a revisão das 5 peças mais cobradas. Então, essa revisão aqui é basicamente esse último ponto aqui, tá? Que é a revisão das 5 peças mais cobradas, só que até chegar lá, né, tem uma breve introdução com esses pontos aqui, perfeito? Inicialmente aqui, sobre a aposta de peça, eu não costumo trazer e usar essa nomenclatura ou esse termo aposta, eu não gosto, parece meio fanfarrão, né? É meio futurologia, acho brega, acho chato, mas eu trago porque é a linguagem que muitos de vocês buscam, né? Professor, qual é a sua aposta de peça? Então eu trago essa palavrinha, mas o que eu faço é um raciocínio levando em consideração a lógica da banca, o histórico da banca avaliadora, histórico prévio, tá? E falando sobre o histórico da banca, antes de falar sobre as minhas apostas, é importante lembrar que tem o tal do top 5, né? Então, desde 2018, que foi quando eu comecei a trabalhar
Com a segunda fase em penal, essas são as peças que a banca vem cobrando, né? Memoriais, apelação, rese, que é o recurso em sentido estrito, resposta à acusação e agravo em execução. Peça top 5, tá? As peças top 5 não quer dizer que no teu exame vai cair necessariamente uma dessas peças, mas a chance é muito grande, né? Então a banca tem esse perfil. Por quê? Porque essas peças aqui permitem que a FGV cobre uma quantidade razoável de teses e teses das mais variadas espécies. E o que a banca quer é avaliar vocês através das teses, né? Seja através das teses da peça ou através das teses das questões discursivas. Então, no fim das contas, a banca não liga muito para a tua capacidade de identificar peças mais raras, menos usuais, né? Por exemplo, carta testemunhável, recurso extraordinário. A banca ela quer cobrar tese e para isso ela se utiliza de peças que possibilitam essa abordagem dela, tá? Então, essas são a top 5. Só que dentro dessas top 5 tem algumas delas que têm mais chance de estarem presentes no seu exame de ordem. E para isso você precisa fazer uma análise do histórico recente da banca. E analisando o histórico recente, nós nos deparamos com essa situação. Então tivemos nos últimos exames, resposta à acusação, no último, no 42º, depois uma sequência inédita de 3 peças iguais, né? Então apelação no 41º, no 40º, 39º, 38º, agravo em execução, depois memoriais, resposta à acusação, apelação, rese, memoriais, apelação, tá? Então veja, dentro desse top 5 aqui, ó, quais são as peças que há mais tempo não são cobradas? São basicamente essas 3 aqui. Então se eu pudesse dar um palpite, né, mais abalizado, mais apegado à lógica, eu palpitaria, né, no agravo em execução, memoriais ou recurso em sentido estrito, tá bom? A banca não tem não segue exatamente a lógica na qual a peça há mais tempo cobrada vai ser a próxima, ou seja, não é porque o rese é a peça mais antiga que vai cobrar o rese necessariamente, mas pode ser que cobre, então rese, memoriais e agravo em execução. Então, nessa reta final, sobretudo, nessa reta final, sempre recomendo que revise mais essas 5 peças aqui. E dentre elas, sobretudo essas, porque eu acredito que venha a cair uma delas. Mas é claro, pessoal, quem é meu aluno, né, e está bem preparado, não tem medo da peça. Eu costumo dizer que a primeira certeza que você vai ter durante a sua prova vem logo no começo, que é justamente qual peça você precisa trabalhar. Então, você vai ler o caso prático profissional e ao final de uma primeira leitura, você já vai saber, né, que está diante de resposta à acusação, memoriais, rese, que seja, e a partir daí começa a sua prova de verdade, porque o que vai trazer a tua aprovação é o repertório de teses, a quantidade de teses que você conhece e a capacidade de você identificar, no caso concreto, essa tese, né? Ler o caso prático e identificá-la. Então, é isso que vai te aprovar ou reprovar, repertório de teses. E é a partir dali que começa a tua prova, a partir da identificação. Então, esse é o ponto de partida, né? E a gente sabe que quem está bem preparado não se preocupa com identificação de peça, é bem simples identificar peça. Inclusive, nós falaremos sobre a identificação dessas 5 peças aqui durante essa nossa revisão. Perfeito? Segundo ponto, esse é um lembrete essencial que está tanto no começo do curso como no meio do curso, nas nossas aulas, né? Você já está cansado de me ouvir falar sobre isso e, sobretudo, ainda aqui no final, na véspera da prova, eu preciso sempre alertar vocês, tá? Inclusive, esse é um dos mandamentos da segunda fase, né? Então, temos uma aula dentro do curso chamada Os Mandamentos da Segunda Fase, e esse é um deles, né? Não farás rascunho, então não faça rascunho, tanto da peça como também das questões discursivas. Por que que existe essa orientação, meus queridos? Porque é simples. Você terá tempo limitado na sua prova. São apenas 5 horas, né? E essas 5 horas passam voando durante a realização do seu exame de ordem. E simplesmente não dará tempo de você fazer o rascunho completo da sua prova, sobretudo da sua peça, para depois passar limpo, né, na folha de respostas definitivas, porque ou você não vai entregar a sua prova, ou você vai entregar correndo, porque durante a realização dela você vai se perder no gerenciamento de tempo. Então, não
faça rascunho, e isso vai te comprometer, simplesmente por questão de gerenciamento de tempo. Ah, professor, mas acontece que o primo do sobrinho da tia do meu cunhado fez rascunho e foi aprovado. Parabéns para ele, mas ele é exceção, né? O Pontes de Miranda, né, teu amigo aí, ele é exceção. Eu me guio pela regra. E a regra diz que aqueles que fazem rascunho completo, sobretudo da peça, não conseguem entregar a prova a tempo ou acabam enfiando os pés pelas mãos no gerenciamento de tempo, tá bom? Então não faça o bendito rascunho, tá? Então você vai usar as folhas de rascunho para duas coisas: coletar e organizar suas teses. Você vai ver quais teses você vai alegar, né? Então, sobretudo, eu falo aqui sobre a peça, quais teses você vai alegar, você vai listando essas teses na sua folha de rascunho e, ao mesmo tempo, você vai organizando a ordem, né? Essa aqui eu vou alegar primeiro, essa aqui eu vou alegar depois, para que depois você faça de maneira definitiva nas suas folhas de respostas definitivas, né? Então, para isso, inclusive, que serve o famoso diagnóstico, né? Então, você que é aluno, não deixe de usar o mnemônico CONO-FUTEP, né? Que eu tô cansado de falar para vocês, né? Então, você vai colocar lá competência, vai marcar o nome da peça, fundamento legal, teses, pedidos, vai listar tudo isso, vai marcar, porque esse é o momento de coleta de teses, tá? Uma vez que você lê o teu caso prático algumas vezes, porque você vai sim ler algumas vezes, uma vez que você fez as leituras, coletou as teses, você vai fazer de modo definitivo a sua peça prático profissional, tá? Então use o teu rascunho para fazer o diagnóstico, né? Ou seja, coletar e organizar essas teses. Não dê chance para o azar, né? Todo exame de ordem, estou aqui nas minhas revisões dizendo para vocês não fazerem rascunho, e mesmo assim, depois de cada uma das provas, aparece alunos no suporte ou até mesmo pessoas que não são alunos ainda lá dentro do meu direct do Instagram dizendo: professor, lembra que o senhor disse que sempre aparecem alunos aqui falando que fizeram rascunho e se deram mal? Então, eu sou um deles. Todo exame acontece isso e vai acontecer nesse certamente, tá? Então, não faça rascunho porque isso vai tomar muito tempo de vocês. Outro ponto: peça ou questões. Por onde que você vai começar? Isso aqui parece um negócio meio introdutório, né? Meio inofensivo, mas faz uma baita diferença, né? Muitas vezes, se você não tem organização durante a realização da sua prova, você acaba enfiando os pés pelas mãos, você acaba entrando em desespero, se perdendo. Uma vez que você perde a confiança na prova, as informações parecem não entrar com a mesma facilidade na sua cabeça. Então, isso aqui é muito importante. É muito importante que você já vá com uma estratégia de resolução de prova definida, tá? Para que no momento em que você estiver fazendo a prova, você não mude no meio do caminho. Então, se, por exemplo, você optou por começar pela peça e depois fazer as questões, permaneça nessa missão. Porque é muito provável que, se você começar a fazer a sua peça e por alguma razão surgir alguma insegurança e você decidir pular para as questões, é muito provável, tá? É bem possível que a mesma coisa aconteça com as questões. Você começa a ler as questões, entra em desespero, volta para a peça. Aí quando você volta para a peça, já passou uma hora. E você vai começar a peça do zero. E você não fez as questões. Então, você tem 4 horas de prova. Então, é bem comum que isso aconteça, né? O aluno fica pulando, indo e voltando. Tem que ter estratégia, tem que escolher uma estratégia, tem que treinar. Sobretudo, treinar essa estratégia durante a sua preparação. E para isso que servem os nossos simulados. Uma vez que você treinou essas estratégias, decidiu a estratégia que você vai seguir, você vai lá e faça a sua prova seguindo essa estratégia, tá bom? Então, são basicamente 3 estratégias, tá? Vamos relembrar aqui, é importante fazer essa revisão em relação a essas estratégias. Temos a primeira estratégia, que é a mais usual, a mais utilizada, é a que eu utilizei no meu exame de ordem lá em 2017 e é a que eu recomendo para a maioria das pessoas, que é começar pela peça e depois fazer as questões discursivas. Por quê? Porque a peça, querendo ou não, ela vai tomar mais tempo de você. A peça é um todo único, que vai ocupar mais tempo, vai ocupar e demandar mais energia mental da sua parte. E qual é o momento da prova que você tem mais energia para isso? É justamente o começo da sua prova. Então, nada mais razoável, nada mais inteligente do que você utilizar essa energia no momento em que você mais precisará dessa energia, que é na peça prático profissional. Então, começa pela peça e depois faça as suas questões. Lembrando, sem
rascunho, faça o diagnóstico. Essa é a primeira estratégia, que é a que eu recomendo, tá? Tem mais duas, mas independentemente daquela que você venha a adotar, como eu digo desde o começo da nossa preparação, é muito importante que você tenha isso definido e, sobretudo, tenha treinado. Os simulados servem para isso. Então, o simulado é o momento em que você vai treinar aquela estratégia que você acha, que você julga que tem mais afinidade, que tem mais facilidade. Uma vez treinada e decidida, você vai aplicar na sua prova. A segunda estratégia é o contrário, é primeiro as questões e depois a peça. É menos utilizada, não é tanto utilizada como a primeira, tá? E temos ainda a terceira estratégia, que é uma estratégia mista, que é basicamente a junção das duas primeiras estratégias, né? Então, embora eu acho que seja um tipo de estratégia inteligente, ela tem que ser muito bem treinada. Você tem que estar muito seguro para fazer essa estratégia, para adotar essa estratégia, porque senão você vai se perder. É muito fácil se perder nessa estratégia aqui. Então, o que consiste essa terceira? Você inicialmente vai fazer um diagnóstico da sua peça, tá? Então, você vai lá, coleta as teses, organiza essas teses na sua folha de rascunho, mas não faça a peça ainda, não faça a peça de modo definitivo ainda. No lugar disso, né, no lugar de fazer a peça de maneira definitiva, você parte para as questões discursivas e você já resolve de maneira definitiva essas questões. Uma vez que você resolve de maneira definitiva essas questões, você volta para a peça e faça a peça de maneira definitiva. Uma vez que você já terá ali esquematizada, né, esquematizado o teu diagnóstico, com as teses que você vai alegar e a ordem que você vai alegar. Porque, querendo ou não, a parte mais chata, mais difícil para a maioria das pessoas é a parte do diagnóstico, é a parte de você ler o caso prático e tentar extrair dali as teses adequadas. Essa é até a parte mais complicada. Então, você usa a tua energia mental, né, no começo aqui, ó, para fazer o diagnóstico, aí depois a parte de redigir é mais fácil para quem está bem treinado. Eu sei que alguns de vocês, né, não fizeram estágio prático durante a faculdade, não se prepararam com simulados, então a parte mais difícil é escrever. Mas aqui estou falando em relação aos meus alunos que estão preparados, tá? Ou pressuponho que estejam, porque pelo menos a maioria de vocês fazem os simulados, mas sempre tem uns cabeçudinhos que deixam de fazer os simulados, né? E a maioria deles acabam tendo um resultado negativo. Por que será? Não é? A maioria dos que deixam de fazer o simulado. Mas, enfim, eu não posso pegar na mão do aluno e obrigar ele a fazer o simulado, não é? Então, faça simulado para testar o teu conhecimento, mas, sobretudo, para testar essas estratégias e avaliar a melhor delas, tá? Então, relembrando, recomendo que você utilize a primeira. Mas, independentemente de qual você escolheu, vá com ela definida para a sua prova. É muito importante. Isso aí é o tipo de coisa que as pessoas não se atentam, né? Aí a pessoa chega na prova, está ansiosa, lê o caso prático, já está ansiosa para ver quais são as questões, começa a ler as questões, volta para a peça, se enrosca na peça, volta para a questão, faz a questão 3, porque viu que é a questão que tem facilidade, e depois ela volta para a peça, passou 1h30, ela entra em desespero, responde qualquer coisa, fez sem estratégia, reprovou, tá? Então tem que ter a estratégia escolhida de maneira prévia, perfeito? Agora, outra dica que é importantíssima, né, que diz respeito ao manuseio do VAD. Quando eu falo manuseio do VAD, eu estou me referindo aqui à utilização de ferramentas auxiliadoras importantíssimas, que é o índice remissivo e as remissões. Como eu sempre digo durante as nossas aulas, são ferramentas auxiliadoras, né? Não é o método de resolução de prova em si. Se você conseguisse resolver o teu exame de ordem, a tua prova de segunda fase, através única e exclusivamente de índice remissivo e remissões, eu não precisaria gravar mais de 80 horas aula, fazer todo esse conteúdo programático, escrever essas centenas de páginas de apostila, bastaria eu criar um curso de manuseio de VAD. Isso não existe. Você fez 5 anos de direito, está se preparando para a prova e a FGV vai exigir de você, né? Então, o ideal é que você esteja preparado, saiba as teses, saiba identificar e tenha um repertório robusto. Mas acontece que nem sempre você vai saber todas as teses da sua prova, né? Inclusive, não vá para a sua prova com a mentalidade de que você vai tirar 10. Isso é muito ruim, porque você não vai tirar 10. Não adianta, tá? Não vai tirar 10. A tua meta é ser aprovado. E 6 é 10.
tá bom? É claro, quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você for com essa mentalidade de que qualquer coisa que você se deparar, você vai saber a resposta, você vai se frustrar. E o sentimento de frustração durante e no decorrer da prova é muito ruim, porque isso pode baquear você, isso pode interferir na sua confiança. Se você vai crente de que você vai saber tudo, isso pode minar a sua confiança. Agora, se você vai sabendo que terão alguns pontos que você não sabe, que você desconhece, e isso vai acontecer, porque não tem como você assimilar todo o penal e todo o processo penal em 40 dias, né, em 50 dias, e isso vai acontecer. Se isso acontecer com essa previsão, você fica mais tranquilo e sabe agir sob pressão. Aí entram essas ferramentas auxiliadoras. Então, índice remissivo, remissões, além de auxiliar você a encontrar o fundamento legal de respostas que você já sabe, mas não se lembra ao certo quais artigos fazem a previsão, elas servem também para essas situações onde você lê um caso prático e a resposta não vem, tá? Então, o que eu vou ensinar vocês aqui agora é uma maneira de conjugar essas duas ferramentas para aquelas situações nas quais você nada sabe sobre o assunto. Mas lembrando, é ferramenta auxiliadora. Isso aqui não é o meio de aprovação em si. Se fosse, não precisaria de um curso de segunda fase. Se fosse, não precisaria de 5 anos de direito. Se fosse, eu conseguiria pegar qualquer pessoa ali da rua que nunca tenha visto um vade-mecum, porque essa pessoa conseguiria fazer essa prova com base em técnicas milagrosas, mas milagre não existe. Não tem atalho, tá bom? Tem dicas, tem caminhos mais inteligentes, mas não tem atalho fácil, tá? Então imagine o seguinte exemplo, imagine a seguinte situação. Imagine que você lê um caso prático, pode ser peça, pode ser questão discursiva, e aí você se deparou com uma situação onde, por exemplo, a banca vem e diz que o magistrado, ele condenou o teu cliente pela prática de um determinado crime, de um crime X, aplicou a pena e no processo de aplicação de pena e na dosimetria, considerou que seu cliente tinha maus antecedentes, tinha reincidência em razão de um inquérito policial que estava tramitando. Você olha essa situação e você pensa, isso é estranho. Não me parece correto, né, o juiz utilizar inquéritos policiais em curso para dizer que o meu cliente ele é reincidente. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei como fundamentar isso, eu não sei qual é o fundamento legal disso, eu não sei se realmente isso está errado, não me parece certo, mas eu não sei achar isso no direito. O que eu faço? Eu vou deixar em branco, eu vou chorar? Não. O ponto de partida é o não sei, né? Então, olha só, estamos aqui diante do exemplo da reincidência, tá? O ponto de partida é o não sei. Você não vai entregar em branco, você vai buscar alguma resposta. Você percebeu que o caso trata sobre reincidência. O que você vai fazer? Você vai usar, inicialmente, a primeira ferramenta auxiliadora, que é o índice remissivo. Você vai buscar pela palavra reincidência lá no índice remissivo do teu Código Penal. Abrindo o índice remissivo do teu Código Penal e buscando por reincidência, você vai ver que, dentre os artigos relacionados, né, embaixo da palavra reincidência, tem lá, por exemplo, o artigo 61, inciso 1. Você faz o quê? Você abre esse artigo, abre o Código Penal, abre o artigo 61, inciso 1, e nesse artigo você lê que reincidência é uma agravante. Isso aí não respondeu em nada a tua dúvida. Então, não respondeu, mas você não para por aí. Por quê? Porque embaixo desse artigo, tal como na maioria dos artigos do seu vade-mecum, tem remissões, né? Tem o quê? Indicações, citações de outros artigos que a própria editora do seu vade-mecum, a Saraiva, a Juspod, o RT, fizeram. Então, a própria editora coloca ali remissões. Aí você vai e dá uma observada nas remissões desse artigo 61, inciso 1, e percebe que ali embaixo tem a súmula 444, você abre a súmula 444 do STJ, faz a leitura e está ali a tua resposta. Olha só, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. E aí você vem e trata sobre a súmula 444 do STJ e pede ali o afastamento, né, dessa reincidência quando for na segunda fase ou o afastamento dos maus antecedentes
quando estiver dentro da primeira fase. Se você abrir aí o teu Vademecum e fizer esse mesmo caminho, é 99% de chance que você encontre esse mesmo percurso, tá bom? É só um exemplo, E como eu disse, não quer dizer que sempre vai funcionar. Se isso aqui respondesse toda e qualquer questão, não precisaria de estudo, né? Você usaria técnicas aí e em 2 semanas você estaria completamente preparado para toda e qualquer prova, tá? Então, como eu disse, é uma ferramenta auxiliadora. O que vai aprovar você é o teu repertório de teses, tá bom? É a quantidade de teses que você sabe que vão te responder as questões discursivas e a peça prático profissional. Beleza? Pessoal, lembrando, tá? Temos um material disponível para você fazer o download. Então tem aqui, ó, a apostila para você fazer o download. Você vai clicar no link da descrição ou no link fixado no primeiro comentário, vai baixar esse material. Tudo isso que eu estou tratando aqui tem no material para vocês. Se eventualmente você estiver me assistindo lá no futuro, né, estiver se preparando para outros exames de ordem, conheça o nosso curso aqui, ó, através do QR Code. Tem lá todas as informações, tem PDFs, tem apostilas com correção, tem PDFs, tem simulados com correção individualizada, videoaulas didáticas e objetivas, suporte via WhatsApp, você manda suas dúvidas para mim e eu te respondo, tá bom? Então, embora o curso seja à distância, eu estarei no seu bolso, então conheça o curso através do QR Code. E já que você está aqui, e se você estiver gostando dessa nossa aula, deixa aí o teu like, porque o teu like me ajuda demais. Quando você dá um like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e distribui para mais pessoas, tá bom? Bora para o próximo ponto? Como gabaritar uma tese, tá? Veja, muitos de vocês acabam tendo um sentimento de frustração quando sai a nota, porque assim que vocês saem da prova, vocês saem confiantes, tá? Isso em relação a alguns de vocês, né? Então, por exemplo, a pessoa vai lá, faz a prova, ela está ciente, né, ou pelo menos acredita que acertou a maioria das testes, ela leu os casos, soube dar a resposta correta, escreveu lá a resposta, mas chegou a nota, ela tirou 5,5, 5,4 e ela não entende por quê, tá? Muitas vezes é porque ela simplesmente não deu a resposta completa. A banca está aplicando uma prova subjetiva, uma prova de segunda instância, de segunda fase, onde ela quer avaliar o teu conhecimento. Se fosse para ser objetivo, ela aplicava uma segunda prova objetiva. Então você precisa demonstrar o seu conhecimento. E demonstrar conhecimento não é encher linguiça, não é ficar enrolando, não é ficar usando termos jurídicos abstratos, não é ficar se valendo de juridiquês, usando palavras rebuscadas e difíceis, palavras em latim. Não é isso. A tua redação tem que ser objetiva, tem que ser simples. E dentro dessa redação simples, você precisa o quê? Precisa inserir as informações relevantes sobre aquela tese que vão te garantir pontuação. Tá? Então, 2 coisas. Objetividade na redação e elementos que vão potencializar a sua nota. Antes de falar sobre esse segundo ponto, que são os elementos que vão potencializar a sua nota, é preciso falar sobre a objetividade da redação. Muitos de vocês têm facilidade para identificar a tese adequada, mas no momento de colocar no papel, parece que trava, né? Parece que trava. Eu até sei que, por exemplo, isso aqui é crime impossível, mas se eu tiver que escrever, já é complicado. Por que que isso acontece? Na maioria das vezes, essa dificuldade ocorre porque o aluno não fez estágio prático de verdade, né, durante a faculdade, alguém assinou para ele, ou o estágio prático era muito ruim, né, não teve estágio simulado decente durante a graduação, aí por conta disso não treinou. E é normal e é comum que tenha agora essa dificuldade. Para isso, nós sempre recomendamos essa estrutura de redação que se chama silogismo. É uma forma na qual você consegue escrever toda e qualquer tese usando 3 parágrafos, tá? Isso aqui é uma recomendação para você escrever uma tese. Não é a divisão da sua peça, entende? Então, vai trabalhar, por exemplo, a tese de legítima defesa. Quando for trabalhar essa tese, usa essa estrutura, tá? Como eu disse, não é obrigatória, é uma sugestão. Deixa o teu texto mais fluido, deixa o teu texto mais organizado e, ao mesmo tempo, te estimula a inserir no texto as informações que realmente são
cobradas, avaliadas e pontuadas pela banca avaliadora. Tá? Então, o que é esse tal de silogismo? Silogismo é basicamente essa estrutura onde você escreve toda e qualquer tese em 3 parágrafos. Tá? Então, no primeiro parágrafo, você vai falar sobre a lei aplicável ou sobre a norma aplicável, porque pode ser que seja uma lei, pode ser que seja um princípio ou até mesmo um entendimento jurisprudencial, não é? Uma súmula, fale sobre o texto que terá aplicação. No segundo parágrafo, você vai abordar o que? Você vai abordar o recorte fático que aquela norma terá ou não terá incidência. É só o recorte fático que importa. E no terceiro, você fará a conclusão, você fará a subsunção. Ou seja, né, em outras palavras, você vai dizer como que aquela norma se encaixa no caso concreto, ou, por exemplo, em casos de atipicidade, como que aquela norma não se encaixa no caso concreto, tá? Então, premissa maior, norma. Premissa menor, fato. Depois, conclusão, tá? Que é a subsunção. Vamos trazer agora para você um exemplo, para que você veja como, por exemplo, uma tese de legítima defesa ficaria trabalhada nessa estrutura, tá? Então, por exemplo, olha só, primeiro parágrafo, norma, que no caso é o artigo 25 do Código Penal. Segundo parágrafo é o recorte fático que interessa à legítima defesa, não todos os fatos narrados na inicial. E depois, a conclusão, mostrando para o juiz que se encaixa, né, naquele caso, mostrando para o juiz qual será a consequência da aplicação daquela norma. Então, vamos à leitura do texto para que você entenda. Olha só, segundo o artigo 25 do Código Penal, atua em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. No presente caso, excelência, olha, perceba que nós já saímos do campo da norma, tá? No presente caso, observa-se que Kiko, aqui no caso, né, um sujeito hipotético, Kiko, ao efetuar os disparos de arma de fogo na direção de Leandro, estava repelindo injusta agressão, vez que este também estava efetuando disparos em sua direção. Assim, além da agressão ser injusta, também era atual. No caso, a arma de fogo era o meio necessário que, como se pode analisar, foi usado moderadamente. Depois disso vem a conclusão, onde nós diremos qual é a consequência, né? O que isso vai fazer no caso prático. Deste modo, da análise dos fatos, conclui-se que a conduta de Kiko, embora típica, não é ilícita. Kiko incorreu na chamada legítima defesa, causa de exclusão de ilicitude, prevista no artigo 23, inciso 3, do Código Penal. Deve, portanto, ser absolvido com fundamento no artigo 386.6 do Código de Processo Penal. Então, o que eu quero que vocês entendam desse primeiro ponto aqui, né? Essa estrutura, norma, recorte fático e conclusão. Essa é a estrutura básica. Mas agora você precisa fazer um raio-x, tá? Nesse texto por completo para saber quais são as informações que realmente importam. Aquilo que realmente tem que estar dentro do texto e que será provavelmente pontuado. Ou seja, quais são os elementos que vão potencializar a sua nota. São basicamente esses 4 aqui, tá? Não quer dizer, pessoal, olha só, vamos ter bom senso, né? Vamos ter razoabilidade. Não quer dizer que toda e qualquer resposta, toda e qualquer tese, seja na peça, seja nas questões, irá exigir de você esses quatro elementos aqui. Mas quer dizer que, uma vez que você redige as suas teses e as suas respostas, inserindo esses elementos, a chance de você potencializar a sua nota é muito grande, tá? É muito grande, porque é bem provável que a banca, pelo menos, de cada resposta, exija 2 itens, pelo menos, para começar. Então, é melhor que você dê uma resposta completa, não é? E lembrando, não é para encher linguiça, não é para fazer uma resposta muito longa, é para inserir, né, essas informações dentro daquela estrutura. E, mais uma vez, o silogismo não é obrigatório, é uma sugestão. Se você conseguir inserir essas informações dentro da estrutura que você já usualmente usa na tua prática, né, nos seus estágios, tudo bem, não tem nenhum problema. Agora, olhando para aquele texto que eu acabei de mostrar para vocês, olha só como que fica, né? Então, essas informações estavam lá presentes, né? Então, veja, olha só,
Segundo o artigo 25 do Código Penal, isso aqui é o quê? É fundamento legal. Ó. Segundo o artigo 25 do Código Penal, atua em legítima defesa, isso aqui é o quê? Nome do instituto, né? Atua em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Pega no final, por exemplo, agora, ó, mais uma vez, deste modo, conclui-se que a conduta de Kiko, embora típica, não é ilícita. Kiko incorreu na chamada legítima defesa, mais uma vez, o nome do instituto, que é o quê? Causa de exclusão da ilicitude. Isso aqui é o quê? Natureza jurídica, poderia ser uma excludente de culpabilidade, poderia ser uma excludente do fato típico, poderia ser uma causa extintiva da punibilidade, uma causa de nulidade, não é? Prevista no artigo 23.3 do Código Penal, mais uma vez, o fundamento legal, ponto. Deve, portanto, ser absolvido. Isso aqui é o quê? Consequência, poderia ser a extinção da punibilidade, poderia ser uma desclassificação, não é? Então, sempre coloque essas informações aqui dentro do seu texto. É por isso que alguns de vocês saem com expectativa alta da prova e depois se frustram, né? Tem a frustração. Por quê? Porque chega na prova, coloca lá, legítima defesa, ponto. Mas a banca vem e exige mais coisa de você e você deixa de pontuar. Só para você entender que eu não estou tirando isso da minha cabeça, mas sim da prova, veja só esse exemplo. Isso aqui é um trecho de um espelho de uma das provas onde foi cobrada, por exemplo, a legítima defesa, tá? Então veja, olha só. Absolvição sumária, isso aqui é o quê? Absolvição, não é, ó? Consequência, tendo em vista que a manifesta causa excludente da ilicitude, isso aqui é o que? Natureza jurídica, né? Olha só, Patrick agiu amparado pela legítima defesa, nome do instituto, prevista no artigo 25 do Código Penal, fundamento legal, né? Ou 23.2 do Código Penal, né? Patrick utilizou dos meios necessários para repelir injusta agressão atual. Então, veja, você precisa dar uma resposta mais completa. Você não pode ser extremamente objetivo e só colocar legítima defesa. Tem que ter uma resposta que atenda aos anseios da banca avaliadora, tá? Então, se você conseguir colocar isso na sua prova, você potencializa a sua nota. Vamos agora, portanto, ao estudo e à revisão das 5 peças mais cobradas. Pessoal, isso aqui é o ouro, tá bom? Isso aqui é o ouro. Há 7 anos eu faço 3 revisões por ano. Em todas as revisões eu falo que uma dessas 5 peças vão cair e elas sempre são cobradas, tá? É claro, mais uma vez, não quer dizer que elas serão cobradas só porque eu falei, mas a chance é muito maior. Então é o seguinte, começando pela peça de resposta à acusação. A peça de resposta à acusação, né, você inicialmente precisa entender, só um minutinho porque agora meu ar fez um barulhão aqui, você precisa entender que ela é a primeira manifestação da defesa dentro da ação penal. Por isso que ela se equipara um pouco com uma contestação, né, para aqueles que trabalham com o processo civil. Então, é a primeira manifestação oficial da defesa dentro da ação penal, tá? Eu digo oficial porque é uma peça procedimental. É claro, é possível que a defesa tenha se manifestado anteriormente, através de um habeas corpus, por exemplo, ou através de outras petições simples, mas como peça procedimental, a primeira é a resposta à acusação. Então, teremos o quê? Teremos o oferecimento da inicial acusatória, teremos o recebimento da inicial acusatória pelo magistrado. O magistrado, depois disso, ele manda o oficial de justiça citar o acusado e aí o acusado torna-se réu. Esse acusado, agora réu, ele vai apresentar a defesa cabível, que no caso é o quê? É a peça de resposta à acusação, tá bom? Então, resposta à acusação é aquela peça que vem logo depois da citação do acusado. Com base nisso, nós temos, portanto, algumas evidências que estarão presentes na sua peça, né, que farão te conduzir ao raciocínio de que você precisa redigir a peça de resposta à acusação. Como eu disse, a banca vai narrar ali, né, a denúncia recebida e logo na sequência que o acusado foi citado. É claro que antes disso a banca vai narrar ali o
caso prático, né, os fatos, como que os fatos aconteceram, e aí a parte final do seu caso, e daqui a pouco nós veremos, a parte final se caracteriza justamente por conta do fato de que o atual momento do processo em que você se encontra é a citação do acusado. Então tem a inicial sendo recebida e ato seguinte, juiz determinando que o oficial de justiça cite o seu cliente. Seu cliente foi citado, e agora ele te procura na condição de advogado para apresentar a defesa cabível, para apresentar a peça cabível. E tem mais um ponto também, que é a não realização da audiência de instrução. É claro, o teu caso não vai dizer, olha só, não foi realizada a audiência. Você simplesmente vai presumir que não foi realizada a audiência, porque se eventualmente o caso prático disser que aconteceu a audiência de instrução em julgamento, com o réu sendo interrogado, com as testemunhas sendo inquiridas, com os peritos sendo ouvidos, por exemplo, quer dizer que o processo já está lá para frente. Por quê? Porque a audiência de instrução, ela acontece depois da resposta à acusação. Então, essa última evidência aqui é para que você exclua a resposta à acusação. Então, você vai perceber que ainda não existe a realização da audiência de instrução e julgamento, tá? Como eu disse, será uma situação que você vai deduzir da sua prova, porque a banca não vai dizer, olha, não aconteceu a audiência de instrução. Então, o que você precisa entender é que o atual momento do processo é a fase de citação. Seu cliente foi citado, buscou você na condição de advogado para apresentar a defesa cabível. Trouxe aqui para vocês um modelo, né? um exemplo de como que a banca traz a resposta à acusação. É claro, aqui eu trouxe apenas o recorte final do caso prático profissional. Aqui, antes, tem toda a narrativa do caso concreto, como que o crime aconteceu, quem que atirou em quem que subtraiu o bem de quem. Aí, a parte que vai evidenciar a peça para vocês sempre estará na parte final do caso prático, tá? Então veja, por exemplo, aqui, ó, o juízo da vara criminal da comarca de Flores, estado de Campo Belo, não obstante a ausência da descrição de delito antecedente, recebeu a denúncia, olha só, recebeu a denúncia e ordenou a citação de Diogo, olha só, a citação. Aí o processo, ele vai ficar aqui, né, olha só. Diogo foi citado dia 27 de janeiro, segunda-feira, sendo o dia seguinte útil em todo o país, bem como todos os dias da semana seguinte, exceto sábado e domingo, considerando apenas as informações narradas na condição de advogado de Diogo, redige a peça jurídica cabível, diferente do habeas corpus, etc, etc, etc. Então perceba, o caso prático ele parou aqui, ó, na citação do Diogo. Se daqui para baixo tivesse a narrativa, tivesse a explicação e a menção de que foi realizada a audiência, o que aconteceu na audiência, o caso estaria empurrando você lá para frente no processo e você passaria a cogitar peças de memoriais e peça de recurso de apelação, ok? Mais informações aqui sobre a resposta à acusação. O fundamento legal serão dois, tá? Que você pode utilizar, artigo 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal. A banca costuma aceitar os dois, né? Seja um ou o outro, ou até mesmo os dois cumulados. A banca aceita tudo isso aí, né? Ou 396 ou o 396-A, ou os dois. Então, recomendo que você utilize os dois como fundamento. Agora, em relação às teses, quais são as teses que você pode alegar, né? Quais são os tipos de tese que provavelmente estarão presentes dentro da sua peça de resposta à acusação? Além daquelas teses de rejeição da inicial acusatória que nós já vimos durante o curso, né? Estarão presentes teses das mais diversas naturezas, teses preliminares, teses de mérito e também alguns tipos de teses subsidiárias, né? Então, teses preliminares, pode ser que tenha extinção de punibilidade, nulidade, prova ilícita, no mérito, teses relacionadas à materialidade, autoria, fato típico, ilicitude, culpabilidade. Só que, em relação às teses subsidiárias, né, diferentemente do que acontece nas peças de memoriais e peças de recurso de apelação, a banca ela não traz para nós, né, nunca teve o costume de trazer teses subsidiárias relacionadas à aplicação da pena. Por quê? Porque a aplicação de pena é depois da peça de memoriais, na sentença. Nessa fase, depois da resposta à acusação, o juiz até pode absolver sumariamente o seu cliente. O que ele não pode fazer é condenar
condenar sumariamente. Se o juiz não pode condenar sumariamente o teu cliente, não tem por que, nesse momento, você trabalhar teses de aplicação de pena. Então, por isso que nós observamos a banca não trazendo teses de pena, né, na peça de resposta à acusação. Mas existe aqui um tipo de tese subsidiária que vai sim ser cobrada, pode sim ser cobrada, que é a tese de desclassificação, sobretudo quando essa desclassificação gerar o fim do processo, gerando uma nulidade, uma extinção de punibilidade ou a suspensão condicional do processo. É muito comum que isso aconteça. Pode ser, por exemplo, que o teu cliente seja denunciado pela prática de um crime X e você verifique que, na verdade, tem que desclassificar a conduta para a prática do crime Y. E esse crime Y, por exemplo, em razão da pena combinada ser menor, existirá, olha só, exemplo aqui, ó, uma causa extintiva da punibilidade. E aí você vai alegar essa tese de desclassificação, embora seja uma tese subsidiária, tá? Então, teses das mais variadas espécies podem sim estar presentes na peça de resposta à acusação. É claro, isso aqui é só uma pequena abordagem, um pequeno resumo. Eu recomendo você, meu aluno, que reassista, não reassista porque tem que otimizar tempo na reta final, mas que pelo menos releia o PDF da peça de resposta à acusação, porque tem teses importantíssimas ali, né? Tem observações importantíssimas a respeito de teses de rejeição da inicial acusatória. Ademais, lá no módulo de teses de direito processual, tem uma aula específica só sobre teses de rejeição da inicial acusatória, que casa certinho com a aula de resposta à acusação, tá bom? Pedidos aqui na resposta à acusação. Quando você estiver tratando teses que vão gerar a absolvição, no momento em que você for pedir essa absolvição, não basta pedir a absolvição, você precisa utilizar o termo sumária. Então, você vai pedir a absolvição sumária, tá? Por quê? Porque é aquela absolvição que acontece de maneira antecipada. Então, se o juiz acolher o seu pedido de absolvição na resposta à acusação, ele vai realizar a chamada absolvição sumária. E a banca quer avaliar isso de você. A banca quer saber se você sabe ou não o que é a absolvição sumária e se ela acontece nesse momento. Então, em regra, pessoal, a absolvição você vai alegar com base no artigo 386, né? Essa é a regra, a partir da peça de memoriais. Uma das exceções é justamente a absolvição sumária. Então, se você estiver diante de resposta à acusação do procedimento comum ordinário, é a absolvição sumária, e o fundamento não é o 386, tá? O fundamento é o 397 do Código de Processo Penal. Então, veja comigo, ó, regra, absolvição pura e simples, fundamento no artigo 386, isso serve para todas as peças, tá? Essa é a regra. Primeira exceção, a absolvição da resposta à acusação do procedimento comum ordinário, porque essa absolvição será sumária, tá? Será antecipada, fundamento 397. Existe ainda outra exceção, que é a absolvição sumária das peças da primeira fase do tribunal do júri, e isso tem aula específica dentro lá do nosso módulo de peças prático-profissionais. Tem aula específica de peças do júri e lá dentro eu falo sobre isso. Então, nas peças da primeira fase do tribunal do júri, também será absolvição sumária, mas aí o fundamento será o 415 do CPP, tá? Então, adiante da resposta à acusação do procedimento comum ordinário, é o quê? Absolvição sumária, artigo 397. Isso é claro se a tua tese, né, gerar a absolvição do seu cliente, perfeito? Outra informação importante que tem que mencionar, que tem que estar presente na sua peça de resposta à acusação, lembrando, é o rol de testemunhas, né? Tem duas peças nas quais o rol de testemunhas estará presente, que é resposta à acusação e queixa-crime. Então, nesse caso aqui, lembre-se sempre de inserir o teu rol de testemunhas do jeitinho que foi explicado para vocês dentro do curso, dentro da aula de resposta à acusação. Insira ali logo antes do fechamento da sua peça, né? Antes de colocar a data, logo depois dos pedidos, é o local mais adequado, tá? Então, se a banca mencionar ali nomes que vão passar batidos porque não tem nenhuma relação com o caso, simplesmente observaram os fatos, serão testemunhas, né? E se tiverem nomes específicos, você vai usar esses nomes específicos nesse rol. Se não tiver, escreva testemunha 1, testemunha 2 e testemunha 3, tá? É o suficiente para você obter a sua pontuação.
A segunda peça que nós iremos ver aqui é a peça de memoriais, tá? A peça de memoriais, que é uma das possíveis peças dessa prova que acontece no dia 15 de junho, né? Que é o 43º exame de ordem. Segunda fase, não é? Memoriais, peça que a banca gosta bastante, né? Peça fundamental. Por que ela é fundamental? Porque ela acontece depois da audiência de instrução, né? Então, pelo fato de ser depois da audiência de instrução, isso significa que o advogado de defesa, ele tem mais acervo probatório, ele tem mais ferramentas, né, para trabalhar, ele tem mais maneiras de convencer o magistrado, ele pode utilizar depoimentos, ele pode utilizar testemunhos, pode utilizar depoimento do perito, ele pode contestar o que foi dito em audiência com o que foi dito em sede de inquérito policial, por isso que é peça fundamental. Para você identificar essa peça, não tem dor de cabeça, né? Tem também algumas evidências de que você está diante da peça de memoriais. A primeira evidência é a ocorrência da audiência de instrução, né? Então, o caso prático, ele vai dizer que aconteceu a audiência de instrução, ele dará detalhes dessa audiência, vai dizer que o teu cliente foi interrogado, por exemplo, vai dizer que as testemunhas foram ouvidas, eventualmente vai dar algum detalhe de algum depoimento de testemunha, né? Vai dizer eventualmente que algum perito também foi ouvido. Segunda evidência é sentença ainda não foi proferida, né? É claro, o caso não vai dizer, olha, a sentença não foi proferida. Isso aqui é mais uma dedução que você precisa fazer na sua prova. Por quê? Porque se existe já a sentença, no caso prático profissional, quer dizer que memoriais ficou para trás. Por quê? Porque a resposta à acusação, a audiência da instrução, peça de memoriais, sentença e apelação. Então, se já teve a sentença, quer dizer, então, que a peça de memoriais ficou para trás e aí você começa a cogitar as peças seguintes, né? Que no caso vai ser a imediata apelação. Perfeito? Então, sentença ainda não proferida. E uma dica final aqui, uma dica que a banca costuma trazer com certa frequência, né? MP não apresentou, ou melhor, MP apresentou a sua peça derradeira. O que é peça derradeira? Peça derradeira é a peça final. Quando o MP apresenta essa peça derradeira, o MP apresenta os seus memoriais, né? Então, uma vez que é encerrada a audiência da instrução, as duas partes são intimadas para apresentarem a peça de memoriais, primeiro acusação e depois defesa. É que a banca não vai dar essa colher de chá para você, no sentido de dizer que MP acabou de apresentar a sua peça de memoriais. Não, a banca vai dizer que a audiência aconteceu, MP juntou a sua peça final, a sua peça derradeira, ou a peça cabível, e você foi intimado para apresentar a peça cabível, tá? Então, teve audiência, detalhes da audiência, as partes foram intimadas, né, para apresentarem a peça cabível, MP apresentou e depois você apresenta. Aqui com vocês um desses exemplos aqui, tá? Então, o caso prático, é claro, esse não é o caso completo, né? Antes disso tem mais detalhes, mas aqui eu trouxe para você um pouco mais do que aquilo que eu trouxe na resposta à acusação, porque o caso ele vai tratar aqui sobre a audiência de instrução, ele vai dar detalhes do que aconteceu nessa audiência. Olha só, após citação e a apresentação de resposta à acusação, Luiz demonstrou interesse na aplicação do artigo 89 da Lei do GCRIM, os fatos foram integralmente confirmados durante a instrução probatória. Quando o caso diz instrução probatória, ele já está englobando, inclusive, a audiência, tá? Então, teve e terá a instrução. Igor confirmou a agressão, né? Isso no que? Durante a audiência, confirmou a agressão, a ajuda posterior do irmão e o desinteresse em responsabilizá-lo. O réu permaneceu em silêncio durante o seu interrogatório. Onde acontece o interrogatório? Na audiência. Veja, mais uma evidência de que estamos diante da peça de memoriais. Em seguida, foi acostado ao procedimento, laudo definitivo, etc, 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 tá? Aí damos um pulo para frente. Veja, o MP apresentou manifestação cabível, requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia. Que manifestação cabível é essa? Memoriais. Então, teve a audiência de instrução, as partes foram intimadas. Aí, depois, teve aqui o que? Peça do MP. E, na sequência, você é intimado para apresentar a peça cabível. Veja,
Em seguida, a defesa técnica de Luiz foi intimada em 19 de janeiro de 21, terça-feira, para a apresentação da medida cabível. Então, basicamente, peça de memoriais, tá? Então, por isso que aquele mapa da persecução penal que nós vemos durante o nosso curso é muito importante, né? Então, você consegue enxergar com clareza o momento em que você está situado dentro do processo. Em relação ao nome da peça, sempre aparece essa dúvida, né? Mas esses três nomes aqui, ó, podem ser utilizados: memoriais, alegações finais na forma de memoriais ou alegações finais sob a forma de memoriais. A banca vem aceitando os três nomes, não tem problema nenhum, mas é claro, eu sempre recomendo que você use o mais completo, seja o segundo ou o terceiro, né? Eu sempre gosto de utilizar alegações finais na forma de memoriais. O fundamento legal dessa peça, em regra, será o 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Em relação às teses, né, você pode estar presente, você pode estar diante das teses das mais variadas espécies, né? Seja teses preliminares, teses de mérito ou até mesmo teses subsidiárias, sobretudo teses subsidiárias, tá? Lembre-se, naquela aula de memoriais eu canso de falar para vocês sobre as teses subsidiárias. Teses subsidiárias sempre estarão presentes, aconteça o que acontecer, nas peças de memoriais e recurso de apelação. Então, você vai ter que tratar sobre a dosimetria, primeira fase, segunda fase, terceira fase da dosimetria, buscando afastar ali circunstâncias judiciais desfavoráveis, buscando afastar agravantes, reconhecimento de atenuantes, afastamento de causas de aumento de pena, buscando reconhecimento de causas de diminuição, fixação do regime inicial de cumprimento de pena, bem como eventuais benefícios, tá? Isso também acontece aqui, ó, nessa próxima peça, que é a peça de recurso de apelação. Lembrando, pessoal, é claro, isso aqui é uma breve revisão, tá bom? Tudo isso eu presumo que você já tenha estudado durante o curso. Nada do que eu estou falando aqui é novidade ou deveria ser. Isso aqui é só para manter as informações aquecidas na sua cabeça. Se eventualmente surgir alguma dúvida, busque o suporte no WhatsApp, busque os seus materiais, revise os seus materiais. Agora, peça de recurso de apelação, né? Uma das peças mais cobradas também, na verdade é a mais cobrada, é a campeã. Por 3 vezes seguidas ela foi cobrada recentemente, mas isso não faz com que seja dispensável o seu estudo, né? Muita gente pensa, a banca cobrou 3 vezes, ela não vai cobrar de novo agora. Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Muita gente, quando a apelação foi cobrada a primeira vez, deixou de dar a necessária atenção e aí veio pela segunda. Aí, na segunda vez, muita gente pensou, a banca não vai cobrar 3 vezes seguidas a mesma peça, isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Aconteceu, banca cobrou, né? Então, assim, não descarte a possibilidade de recurso de apelação, que é uma peça que é extensa, tá? Não é difícil, mas ela acaba sempre sendo bastante extensa em razão da petição de interposição também, né? Tem mais a petição de interposição. Então, cabimento é simples, né? Uma das peças mais fáceis de você identificar da sentença condenatória ou absolutória caberá apelação. Então, a apelação, ela funciona tal como um desdobramento natural do processo, né? Então, vai existir a inicial acusatória, a citação, resposta à acusação, depois vem lá audiência de instrução, memoriais, sentença, consequência natural da sentença, recurso de apelação. Isso, é claro, não quer dizer que da sentença sempre caberá apelação. Também existem outros recursos que caberão da sentença, não é? Por exemplo, embargos de declaração, pode ser que caiba da sentença, mas como ferramenta para reformar o conteúdo decisório da sentença, absolvendo quando o juiz condena ou condenando quando o juiz absolve, essa ferramenta recursal é o recurso de apelação, tá? Então, tá diante de sentença condenatória, você vai redigir o tal recurso de apelação.
Quais são as evidências que a banca traz para nós quando ela aborda o recurso de apelação? Basicamente, duas evidências que são muito claras, tá? Então, primeiro, sentença condenatória proferida. Já estamos diante da sentença. Se tem sentença condenatória, você já faz o quê? Descarta peças anteriores, descarta a resposta à acusação, descarta memoriais, tá? Então, tem a sentença condenatória. Outra dica, tá? Outra evidência muito forte de que você está diante na peça de recurso de apelação é a ênfase que a banca dá na dosimetria da pena. A banca vai passear pela dosimetria, vai dizer que o juiz condenou, que na primeira fase reconheceu tais circunstâncias judiciais, que na segunda fase reconheceu tais agravantes, deixou de conhecer uma ou outra atenuante, houve a aplicação de eventuais causas de aumento de pena, regime ficou fixado em tantos anos, teve ou não benefícios. A banca vai abordar com vocês a aplicação e a dosimetria da pena, tá? Como que a banca faz isso? Trouxe aqui para vocês, ó, um exemplo de uma situação em que a apelação foi cobrada. Mais uma vez, é só o recorte final do caso prático profissional. O teu caso de apelação não terá esse tamanho. Não adianta achar que vai ter esse tamanho, porque não terá esse tamanho, tá? Então veja, ó, a sentença condenou Gustavo como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, terceira figura, por 8 vezes na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Olha só, fixou pena base e aqui ele começa a passear pela dosimetria, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Fixou pena base no mínimo legal de 2 anos de reclusão para cada delito de furto e diante da incidência tal. Olha só, reclusão, pena definitiva, totalizando em 16 anos. O MP, em regime inicial fechado. O MP manifestou imediata concordância com a sentença. Você, como advogado de Gustavo, é intimado no dia 10 de maio de 24 para apresentar a defesa cabível, né? Então terá sentença e terá uma ênfase muito grande na dosimetria da pena. E atenção, outra dica importante é isso aqui, ó. O MP manifestou imediata concordância com a sentença. Isso aqui é mais um indício de que você está diante da peça de recurso de apelação. Por quê? Porque se eventualmente a banca narrar a dosimetria, mas dizer que o MP discordou da sentença e está recorrendo, é bem possível que a tua peça seja de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo MP, tá? Mas aí é outra história, aí eu recomendo você a leitura da aula de contrarrazões do recurso de apelação, tá? Então, se o MP concordou, você vai recorrer da sentença e não vai contrarrazoar o recurso do MP, tá? Então, é tiro e queda. Sentença penal condenatória, ênfase na dosimetria da pena, é recurso de apelação. Perfeito? Lembre-se, recurso é peça dupla, então, portanto, peça de interposição e peça de razões. Não esqueça da peça de interposição. Tem pontuação importantíssima na peça de interposição. Fundamento legal em regra, né? No procedimento comum ordinário, artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Lá no júri a história é diferente, é outro fundamento legal. Então, revise também a apostila do Tribunal do Júri. E aqui sobre as teses é a mesma lógica da peça de memoriais, né? Então, teses das mais variadas espécies estarão presentes na sua peça de recurso de apelação, preliminares, mérito, mas sobretudo subsidiárias, ok? A diferença em relação à peça de memoriais é que na peça de memoriais você passa algumas diretrizes para o juiz fixar a pena. Aqui não, aqui nós já temos a fixação da pena na sentença. O que você busca aqui é a reforma daquela sentença, é você visando com que o tribunal reforme aquela sentença para aplicar uma outra pena, né? Caso, é claro, o tribunal não reconheça as teses que vão conduzir à absolvição do seu cliente. Então, muito cuidado com dosimetria, primeira fase, segunda fase, terceira fase, cuidado ali com o regime de aplicação de pena, eventuais benefícios. Aqui, né, o lado bom, embora seja uma peça mais extensa, o lado bom é que é mais fácil identificar, porque no caso prático ele vai mostrar para você o que o juiz reconheceu ou deixou de reconhecer. Em relação aos pedidos, né, conhecimento e
provimento do recurso lá na sua peça de razões recursais, né? E já encaminhando aqui para o final da nossa aula, recurso em sentido estrito. O rese é uma daquelas peças que a banca gosta bastante e que há muito tempo, né, há um tempo considerável, ela não cobra, né, que é o recurso em sentido estrito. Então, revise também o rese, não deixe de revisar esse bendito rese, porque pode ser que seja a peça do teu exame de ordem. Em relação ao cabimento dessa peça, o rese é um recurso que existe para atacar algumas decisões, né? Na maioria delas, decisões interlocutórias, mas aquelas decisões previstas naquele rol do artigo 581 do CPP. Então é fácil você identificar se você está diante de um rese ou não. Se for uma decisão inserida ali dentro do artigo 581, né, fora algumas exceções, você vai redigir o rese. Mas eu chamo a sua atenção para, sobretudo, o inciso 4 do artigo 581. Por quê? Porque o inciso 4 trata sobre a decisão de pronúncia. Então, da decisão de pronúncia, caberá o recurso em sentido estrito. E todas as vezes que a banca trouxe para nós a peça de recurso em sentido estrito, de rese, pelo menos até hoje, todas as vezes a banca, ela nos presenteou com o rese do júri, que é justamente o rese com fundamento no inciso 4. Né? Então, o que é a pronúncia? A pronúncia é uma decisão do juiz ao final da primeira fase do tribunal do júri que reconhece a existência de prova da materialidade e indícios de autoria. E através disso, né, e por meio disso, e por conta disso, remete o réu a julgamento em plenário, né, remete o réu para o julgamento pelo conselho de sentença, né, 7 jurados, a figura clássica do júri. Então, basicamente, essa é a pronúncia. Aí fica muito fácil você identificar que está diante de um rese do júri. Basta que você saiba que você precisa recorrer da pronúncia e aí é bem fácil de identificar. Veja só, mais uma vez, né, isso aqui é só um recorte de um caso onde o rese foi cobrado. Então, veja, ó, tem toda a narrativa aqui, ó, da instrução, após recebimento da denúncia, citação e apresentação de defesa, foi designada a audiência de instrução e julgamento na primeira fase do júri, blá, 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 blá. Aí vem a parte final, olha só. Considerando que foi constatado o desferimento do soco, etc, 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 após manifestação das partes, o juiz pronunciou o acusado nos termos da denúncia. Está aqui a sua peça de rese. Então, se o atual momento do processo é a pronúncia, isso quer dizer o quê? Que você vai recorrer dessa pronúncia. E para recorrer dessa pronúncia, você interpõe recurso em sentido estrito, você usa o bom e velho rese, tá? Lembrando, o rese da pronúncia é um dos possíveis reses, é das possíveis hipóteses de cabimento, uma das possíveis hipóteses de cabimento do rese, né? Mas não se limita a essa. Existem outras hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, mas até hoje a banca não trouxe essas possibilidades, tá? Lembrando do caráter residual do rese. O rese, ele só será cabível, né, se eventualmente não couber a apelação. Por quê? Porque existem algumas situações que podem confundir a sua cabeça e você pode acreditar que está diante de uma hipótese de cabimento de rese, quando que, na verdade, você está diante da hipótese de cabimento de recurso de apelação. Né? Então, por exemplo, um dos incisos lá do artigo 581 trata sobre a decisão que declara extinta a punibilidade do agente. Então, da decisão que declara a extinção da punibilidade do agente, cabe o rese, segundo o artigo 581. No entanto, se eventualmente essa decisão de extinção da punibilidade do agente, por exemplo, em razão da prescrição, estiver dentro de uma sentença condenatória, você não vai utilizar o rese, você vai utilizar o recurso de apelação. Por quê? Porque de sentença condenatória cabe apelação, perfeito? Então, isso é basicamente o chamado caráter residual do rese. Vai caber o rese quando não couber apelação. Se eventualmente aquela decisão, não obstante prevista no 581, estiver dentro da sentença condenatória, você vai se utilizar do recurso em sentido
você vai se utilizar da apelação e não do recurso em sentido estrito. Muito cuidado e muita atenção com as hipóteses tacitamente revogadas do artigo 581, né? Então, existem ali alguns incisos dentro do artigo 581 que tratam da execução penal que foram tacitamente revogados pelo artigo 197 da LEP, que hoje em dia cabe agravo em execução. Então, aí no seu código já tem as devidas anotações que eu passei para vocês lá na aula de agravo em execução, não é? Então, cuidado, porque dessas hipóteses, né, embora estejam ainda presentes no artigo 581, caberá o agravo em execução. Eu mencionei inciso por inciso para vocês lá na aula de agravo em execução, né, e também na aula de rese. Então, com base nisso, já tem aí a anotação do seu vade-mecum, ou pelo menos deveria ter, para que você fique atento a essa situação, atento a essas hipóteses que foram tacitamente revogadas, tá? Lembre-se, é recurso. E por ser recurso, é também peça dupla. Então, peça de interposição e peça de razões, as duas com endereçamento e as duas com fechamento e data. No fundamento legal, você vai utilizar o artigo 581 mais o inciso adequado, que vai mudar, que vai variar de acordo com a hipótese de cabimento do seu recurso. Lembrando que até hoje, sempre que a banca trouxe o rese com fundamento no inciso 4, que trata justamente do rese da pronúncia. Teses das mais variadas espécies também podem estar presentes no teu rese, teses preliminares, teses de mérito e teses subsidiárias também. Embora, em relação às teses subsidiárias, a banca não tenha o costume de trazer teses de aplicação de pena, porque nem faz sentido trabalhar também nessa ocasião a aplicação da pena, tá? E lembrando, se você está redigindo um rese e uma das teses conduzem à absolvição, essa absolvição aqui também deve ser absolvição sumária, tá? Por quê? Porque você está diante da primeira fase do tribunal do júri. Isso, é claro, né, se for um rese com fundamento no inciso 4, o rese de pronúncia. Aí a absolvição será sumária, mas não será nem o 386 e nem o 397, que será com fundamento no 415. Perfeito? Inclusive aqui, ó, tem informação. Lembre-se, rese é a peça adequada para você trazer o pedido de juízo de retratação. Lembre-se sempre de colocar o pedido de juízo de retratação lá na sua petição de interposição do rese com fundamento no artigo 589. Professor, quais são as peças que é necessário fazer o pedido de juízo de retratação? 3. Essa peça aqui, que é o rese, né? E agravo em execução e carta testemunhável. Carta testemunhável, você esquece, né? O dia que a banca cobrar isso aqui em peça, a gente foge do Brasil, né? Mas em relação a agravo em execução e rese, muito cuidado, muita atenção. Perfeito? Em relação aos pedidos, simples também, né? É um recurso, então conhecimento e provimento do recurso lá na sua peça de razões. Bem, e para encerrar, né, a nossa revisão, agravo em execução. É uma daquelas peças que, além de estarem dentro do top 5, estão dentro daquele subgrupo de peças que faz um certo tempo que a banca não cobra. Então, embora seja uma peça muito querida pela banca, faz um certo tempo que a banca não cobra agravo em execução. Inclusive, a você, meu aluno, um recado muito importante. Semana passada eu liberei lá no módulo de materiais complementares, tá, de conteúdos complementares, um resumão, uma apostila resumão da LEP, a LEP resumida, só com o que importa, teses que importam, observações fundamentais, exemplos. Não deixe de ler, tá? Eu tô sentindo por alguma razão que pode ser agravo em execução nesse exame de ordem, tá bom? Então leia aquela apostila, leia aquele material. Além desse material, conforme eu havia prometido
no começo dessa aula, tem mais duas apostilas que eu quero que vocês foquem nessa reta final, tá? Também são apostilas que estão dentro do módulo de conteúdos complementares. A primeira é a planilha de incidência de teses, né? Que é aquela apostila onde nós planilhamos todas as teses já cobradas na segunda fase, classificadas de acordo com a natureza, de acordo com o grau de incidência, se é tese de direito material ou de direito processual. Revise aquela apostila, leia aquela apostila juntamente com o seu VAD, né? Então, se a tese trata ali de algum artigo, vá no VAD, grife aquele artigo. É muito importante que você faça isso, porque você vai aumentar o teu repertório de teses nessa reta final e, ao mesmo tempo, vai melhorar o teu manuseio de VAD. Outra coisa, né? Outra apostila importantíssima também para você revisar nessa última semana é a apostila de teses e crimes em espécie, que também está lá no módulo de materiais complementares. Revisa aquela apostila, é muito importante, perfeito? Voltando aqui para a aula, voltando para o nosso agravo em execução. O agravo em execução é a peça mais fácil de se identificar, tá? Por quê? Porque você estará diante da fase de execução penal e você vai recorrer de uma decisão do juiz das execuções penais. Então é simples assim, né? Então vai ter o processo em fase de execução, já vai ter transitado em julgado, o teu cliente já estará cumprindo a pena, possivelmente, né? E aí o juiz, ele profere uma decisão. E dessa decisão, você discordando, o teu cliente discordando, cabe o agravo em execução na forma do artigo 197 da LEP. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo, né? Juiz do quê? Juiz das execuções penais, porque estamos diante do artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Então, é simples. De toda e qualquer maldita decisão proferida pelo juiz das execuções penais, caberá o agravo em execução, tá? Então, aqui um exemplo para vocês de uma situação onde o agravo em execução aconteceu. O caso vai situar você dentro do processo de execução e vai demonstrar que existe uma decisão proferida pelo juiz das execuções penais, tá bom? Então, veja, ó, onde eu posso começar aqui, não sei o que, ó. As referidas condenações transitaram em julgado nos dias X, Y e Z. Primeira evidência, né, já coloca você após o trânsito em julgado e daqui a pouco vai te situar dentro da execução penal. Veja, olha só, as cartas de execução de sentença foram tombadas ao juízo, olha só, juízo de execução penal da Vara Federal Criminal de Alfa, né? Então, o caso está deixando evidente para você que o processo está tramitando no juízo das execuções penais. Aí aqui dentro desse juízo das execuções penais, o juiz tomou uma decisão. Veja, olha só, o juízo, à luz das 3 cartas de execução, proferiu decisão somando as penas, blá, 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 e dentre outras situações, ok? Aí você foi intimado dessa decisão. A intimação da decisão aconteceu no dia X, etc, 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 e você foi intimado para apresentar a defesa cabível, a peça adequada, e no caso é a peça de agravo em execução. Então, é bem comum que exista um pedido feito para o juiz da execução penal, no sentido de progredir de regime, no sentido de conhecer remissão de pena em razão de estudo, em razão de serviço, pedido ao juízo das execuções penais para livramento condicional, ou seja, situações que vão causar ali um prejuízo para o seu cliente, né, seja negando um benefício, ou seja, retirando o benefício anteriormente já deferido. Isso aí vai ser do interesse do seu cliente em recorrer, aí você utiliza do agravo em execução, perfeito? Lembrando, agravo em execução também é peça dupla, interposição e razões. Interposição endereçada ao juízo que proferiu a decisão, né, o juiz das execuções penais, e peça de razões endereçada ao tribunal competente. Lembrando, peça de agravo em execução também tem pedido de juízo de retratação, que também deve ser feito na sua peça de interposição, com fundamento no artigo 589 do CPP, tá? Em relação às suas teses,
Serão teses, obviamente, e claro, né, relacionadas à execução penal, sobretudo aos assuntos listados no artigo 66 da LEP, que é o artigo que trata das competências do juiz da execução penal, né? Teses relacionadas a benefícios da execução penal, né? Teses relacionadas, por exemplo, à progressão de regime, à regressão de regime, remissão de pena em razão do estudo, remissão de pena em razão do trabalho, livramento condicional, inserção em regime disciplinar diferenciado, dentre outros assuntos, tá? Então serão teses sobre benefícios da execução penal, daí a importância de você revisar aquele material, aquela apostila de resumão da LEP, que já está disponível na sua plataforma lá no módulo de materiais complementares. Em relação aos pedidos, por ser um recurso, é conhecimento e provimento, lá na peça de razões, lá ao final da sua peça de razões, tá? Pessoal, e por aqui a gente encerra a nossa revisão. Lembrando que é revisão, tá? É revisão. Então, eu busquei aqui trazer os principais pontos para que tudo ficasse bem claro na sua cabeça. Se você é aluno, tudo isso tem explicado de maneira didática nas suas apostilas. Vai revisar algum conteúdo pontualmente nessa reta final? Não precisa assistir a videoaula, porque senão fica muito massivo. Apenas leia a apostila, revise pela apostila, já está de bom tamanho, tá bom? Outra coisa, não deixe de ler os dois materiais que eu falei para vocês. Planilha de incidência de teses e também aquele material de teses e crimes em espécie, além, né, se der tempo, além desse resumão da LEP, porque eu tô sentindo, eu não sei por que eu tô sentindo que talvez venha um agravo em execução aqui, tá bom? Não vou me despedir de vocês por aqui, por quê? Porque eu ainda vou entrar em contato com vocês pelo suporte lá do WhatsApp. O que eu desejo por enquanto não é nem uma boa prova, tá? É uma boa semana de estudos, uma boa semana de revisão, porque uma semana é muito tempo, tá? Pode parecer que não, mas é muito tempo. Para uma prova que você possui poucas semanas de preparação, a última semana tem que ser a semana que você tem que focar mais, tem que colocar mais esforço, porque faz a diferença. Talvez não precisa estudar no sábado, né, na véspera, mas até sexta é muito importante que você dê esse gás final, porque ele faz diferença, ok? Lembre-se, a você que não é aluno, tem aqui o material, tem o resumo dessa aula, dessa revisão disponível para você baixar. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Também vou deixar fixado no primeiro comentário. Muito obrigado pela sua visualização, pela sua presença até aqui. Se possível, deixe o seu like, tá? Então, obrigado. Espero que, de coração, esses conteúdos tenham contribuído para a sua reta final. E aos meus alunos, aguardo vocês lá no suporte WhatsApp. Tá bom? Lá eu vou entrar em contato com vocês nas vésperas, né, nos dias que antecedem a prova, para falar com vocês e mandar alguns recados finais, tá? Então, até a próxima. Fui.